Jean-Claude Dufresne não era um homem como os outros. Aos 89 anos, vivia numa pequena casa de pedra, um pouco afastada da cidade, rodeada de um jardim que mantinha com rigor quase militar há mais de 50 anos. As rosas, peonias, alfazemas e lilazes pareciam curvar-se à sua vontade com uma delicadeza que ele nunca atribuiu às suas próprias mãos envelhecidas. Cada arbusto, cada planta, foi fruto do seu trabalho árduo e amor pela natureza, uma tranquilidade merecida depois de uma vida repleta de lutas, sacrifícios e perdas. O barulho da cidade parecia distante, quase irreal, como uma outra época, um outro mundo. Mas nos últimos anos, a paz que ele cultivou cuidadosamente foi perturbada por algo muito mais insuportável: os motociclistas. Eles chegavam quase todas as noites, como sombras ameaçadoras, fantasmas modernos, com os motores gritando no meio da noite. Jean-Claude os ouviu muito antes de chegarem, o barulho do motor vibrando nas janelas de sua casa, cortando a calma frágil de seu mundo. Os jovens motociclistas, sedentos de adrenalina, aceleravam pelas ruas estreitas do bairro residencial, com os pneus cantando no asfalto, ultrapassando o sinal vermelho sem hesitar, parando apenas em cada cruzamento. A total indiferença deles pela segurança e respeito dos outros o revoltava. Jean-Claude, que viveu a guerra, o combate e as provações da vida, encontrou-se diante de uma violência diferente, uma nova violência. Uma violência insidiosa, sem clarões nem canhões, mas igualmente devastadora para sua alma. Estes jovens, com a sua arrogância e desprezo, encarnavam para ele uma afronta a tudo o que defendia, uma falta de respeito que passará uma vida inteira a defender. Respeito pelos outros, respeito por si mesmo, respeito pelos sacrifícios daqueles que vieram antes. Tudo parecia dissolver-se nas ruas, levado pelo barulho dos motores. Não era só o barulho que o incomodava, embora já fosse insuportável. Foi a total falta de consideração deles. Jean-Claude defendeu a dignidade durante toda a sua vida, nas trincheiras, nos campos de batalha, durante os anos difíceis em que construiu a sua existência com o aço de uma vontade inabalável. Ele aprendeu a sobreviver à guerra, a aceitar o sofrimento, a encarar a morte sem piscar. Mas agora, o que ele vivenciava todas as noites não era uma afronta direta, uma ameaça visível. Foi uma erosão lenta, como se a areia escorresse para um vaso frágil. Foi o doce veneno da indiferença, da falta de respeito. O rugido dos motores parecia penetrar-lhe a mente, atormentar-lhe os pensamentos, despertar memórias distantes. Ele fez sacrifícios pelo seu país, pela sua família, pela sua dignidade. E, no entanto, hoje, era como se tudo isso já não tivesse qualquer valor face à anarquia que estes jovens motociclistas representavam. Cada ruído do motor, cada flash de luz na noite, trazia-o de volta ao passado, as imagens de batalhas, de soldados caídos, de camaradas desaparecidos. Essas memórias, que ele havia escondido cuidadosamente nos cantos escuros de sua mente, estavam vindo à tona, como fantasmas que não tinham intenção de deixá-lo em paz. Os flashbacks o atingiram com tanta intensidade que às vezes ele se via congelado na cadeira, com as mãos cerradas nos braços, preso entre a memória da guerra e a brutalidade da realidade presente. O som dos motores transformou-se num rugido de guerra e os motociclistas em fantasmas de inimigos invisíveis e irracionais. As noites estavam ficando cada vez mais longas. Jean-Claude teve dificuldade em adormecer. O som dos motores, que se infiltrava até nos seus sonhos, parecia destruir a pouca paz que lhe restava. Foi como uma segunda guerra, uma guerra contra o tempo, contra a perda daquilo que ele amou e construiu. A guerra que uma vez travou ficou para trás, mas esta nova batalha contra os jovens motociclistas, afetou-o mais profundamente do que qualquer coisa. Seu corpo, embora robusto para a idade, já não lhe oferecia a mesma resistência de antes. Suas mãos, antes firmes e seguras, às vezes tremiam quando ele segurava um objeto. Suas pernas, que o levaram até aqui, eram agora aliadas pouco confiáveis, forçando-o muitas vezes a usar uma cadeira de rodas para se locomover pela casa e pelo jardim com mais facilidade. Cada movimento parecia exigir um esforço colossal, cada passo uma vitória temporária contra o inevitável colapso do corpo. Cada vez mais se via descansando, olhando as flores do seu jardim com um sorriso nostálgico, como se fossem o último testemunho de uma época passada, quando tudo ainda parecia no seu lugar. Mas a cada ronco do motor ele sentia essa erosão da dignidade, aquela que não podia ser corrigida com um único olhar ou uma pincelada. Não foi a guerra física que ele conheceu,
mas uma guerra contra a degradação de quem ele era, uma guerra contra o descuido de um jovem que já não parecia compreender o valor do respeito. Ele havia tentado falar com a polícia. Claro, ele reuniu coragem para ligar várias vezes, explicando a situação com calma. Mas cada intervenção policial terminou em decepção. Os jovens motociclistas, sempre mais rápidos que a lei, pareciam não se importar. As multas, as advertências, as sirenes da polícia, tudo isso era apenas uma formalidade para eles. Ignoraram-nas sistematicamente, como se a lei fosse uma sugestão e não uma obrigação. Cada vez que passavam por sua casa, era como um tapa na cara de sua dignidade. Cada rugido do motor era um lembrete claro de que ele não tinha mais poder em um mundo que parecia ter perdido o rumo. Uma noite, depois de um dia particularmente difícil, onde os motores aumentaram de intensidade, onde o barulho durou a noite até o amanhecer, Jean-Claude decidiu que já estava farto. Ele não tinha mais forças para deixar isso acontecer, para se esconder atrás do silêncio. Ele pegou o telefone, um modelo antigo que guardava sobre uma mesa de madeira, desgastado pelos anos, mas ainda funcional. Seus dedos tremiam levemente, a artrite havia se tornado uma velha companheira, mas ele não deixou que isso o impedisse. Ele sabia o que tinha que fazer. Discou o número para o qual não ligava há muito tempo, um número que pertencia ao seu velho amigo, a um irmão de armas que conhecera durante a Guerra da Argélia. Paulo. Um homem de caráter, honra e respeito, que também sacrificou parte de sua vida pelo país. Um homem que tinha visto os mesmos horrores, vivido as mesmas provações e que, apesar de tudo, conseguiu levantar-se repetidas vezes. Eles não precisavam se ver com frequência depois da guerra. O tempo, os anos e a distância finalmente cobraram seu preço. Mas hoje, Jean-Claude sabia que precisava dele. Precisava de um último apoio, de uma última demonstração de que solidariedade, fraternidade, não eram apenas palavras vazias. Paul. É Jean-Claude, ele disse, sua voz rouca, mas determinada. Paul era um velho camarada de guerra, um homem cerca de 50 anos mais novo que Jean-Claude, mas que sempre foi um de seus maiores aliados, seu irmão de armas no calor da batalha. Eles se conheceram durante a Guerra da Argélia, dois jovens lançados no tumulto da história. A amizade deles foi forjada na brutalidade do combate, nos risos e lágrimas partilhados à volta da fogueira, nos pesados silêncios após cada ofensiva. Juntos viveram momentos de intensa camaradagem, mas também momentos de terror e sofrimento, cenas de violência que marcaram para sempre a alma. Jean-Claude ainda se lembrava das noites intermináveis, das risadas nervosas para afastar o medo, das despedidas silenciosas dos camaradas caídos. Essas memórias tornaram-se cicatrizes profundas, mas dentro dessas cicatrizes vivia uma irmandade inabalável. Uma amizade que não precisava de palavras para ser compreendida. Bastava um simples olhar para um saber o que o outro sentia. Quando Jean-Claude ligou para Paul, ele sabia que poderia contar com ele. Esta confiança provinha não só do facto de terem partilhado o horror da guerra, mas também do respeito e da lealdade que sobreviveram ao longo dos anos. Paulo, embora fosse mais jovem, sempre teve um aguçado sentido de justiça e um coração de guerreiro, um líder natural capaz de unir aqueles que o rodeavam. E hoje, com seus 55 anos e anos de experiência acumulados como as medalhas que orgulhosamente usava no casaco, Paul tornará-se um homem respeitado na cidade, um veterano de guerra que se tornará um pilar da comunidade. Ele soube reconstruir-se depois da guerra, transformando a sua posição no exército numa influência positiva na cidadania e na solidariedade. Jean-Claude, já faz muito tempo. Como você está? Paul perguntou, sua voz cheia de calor, um leve sorriso em seu tom, mas Jean-Claude percebeu a preocupação e a sinceridade por trás dessas palavras. Jean-Claude, que estava habituado a esconder as suas emoções atrás de uma fachada de estoicismo, deixou-se, no entanto, dominar por uma frustração palpável. Sua voz, rouca, mas decidida, traz seu sentimento de cansaço e desamparo. Preciso de você, meu velho. Tem esses motoqueiros aqui no bairro e não aguento mais. Cansei de vê-los desafiar o respeito, dia após dia, sem ninguém fazer nada. Eles não me escutam, Paulo. Ninguém os impede. É como uma praga. Eles destroem tudo o que resta de ordem e dignidade aqui. Paulo compreendeu imediatamente a gravidade da situação. A sua amizade, forjada nos anos de guerra e fortalecida pelas provações da vida, nunca deixou de funcionar com um simples olhar ou uma palavra. Paul sabia o que isto significava para Jean-Claude,
este homem que tinha sobrevivido a horrores muito maiores do que o simples som dos motores, mas cuja dignidade estava agora a ser violada por esta violência moderna. Ele também sabia que a alma de Jean-Claude nunca pediria ajuda se não fosse realmente necessária. Espere um momento, vou resolver isso, respondeu Paul com calma determinação, uma voz que carregava a promessa de ação iminente. Jean-Claude nem teve tempo de responder, preso em um turbilhão de pensamentos contraditórios, entre o alívio e a incerteza. Ele sabia que Paulo nunca fazia promessas vazias. O telefone foi para a cama. A espera tornou-se pesada, interminável. Jean-Claude sentou-se em sua cadeira, olhando para o espaço. Os ruídos da rua estavam um pouco menos intensos naquela noite, como se a própria atmosfera sentisse que algo estava prestes a mudar. Ele se levantou lentamente e caminhou em direção à janela. O céu era de um azul profundo, pontilhado por algumas nuvens fofas que flutuavam preguiçosamente. Mas a tranquilidade do céu contrastava com a agitação em seu coração. Ele já podia ouvir os motores à distância, ameaçando destruir a paz inquietante que conhecera durante toda a vida. De repente, um estranho silêncio invade a vizinhança. Um silêncio que fez Jean-Claude estremecer. O som das motocicletas morreu como uma faísca esmagada sob um pé. Ele correu para a janela, seus olhos examinando a rua. Foi então que ele os viu. Um grupo de homens caminhava lentamente pela rua, com o andar seguro e os ombros retos, apesar da idade. Eles não eram motociclistas. Eles nem eram policiais. Não, eram apenas veteranos, homens como ele, que também viveram guerras, horrores e sacrifícios. Mas esses homens eram diferentes. Eles usavam medalhas, fitas, distintivos de coragem e sacrifício. Cada medalha era um símbolo do seu compromisso, do seu respeito pela liberdade e pela honra. Eram fantasmas do passado, mas também heróis que marcharam para defender a honra de um homem e a paz de um bairro. Jean-Claude sentiu uma onda de emoção que não havia previsto. Seus olhos se encheram de lágrimas, não de tristeza, mas de profunda gratidão. Estes homens, seus irmãos de armas, tinham vindo. Eles não vieram para travar uma batalha. Não, a sua missão era muito mais nobre. Tinham vindo defender o legado da guerra, este respeito sagrado que ele sempre quis preservar, este respeito que hoje parecia um bem raro. Paulo estava à frente deste pequeno grupo, como um general liderando suas tropas, com o olhar determinado, a cabeça erguida. Embora ele tenha envelhecido, sua estatura ainda impunha respeito. Não houve palavras, nem gestos violentos. Esses homens não se comportaram como invasores. Eles estavam lá para marcar a sua presença, para nos lembrar que a honra não pode ser vendida. Os motociclistas, pegos de surpresa, não se moveram imediatamente. Eles estavam acostumados a ser os donos das ruas, governando através do terror e da indiferença. Mas desta vez algo foi diferente. Eles pararam, desestabilizados, como se a brutalidade do seu comportamento tivesse sido atingida por um lampejo de consciência. Um deles tentou protestar, zombar, mas a voz de Paulo, calma mas firme, impediu qualquer tentativa de rebelião. Este bairro não é um parque infantil, e vocês vão aprender esse respeito, jovens, disse ele com uma voz gélida, o seu olhar penetrando nos motociclistas que, pela primeira vez, ficaram em silêncio, congelados sob o peso da autoridade acima deles. Você irá embora agora, disse Paul em voz profunda, sem um pingo de hesitação, mas cheio de autoridade. Suas palavras ressoaram como um eco, amplificadas pelos anos de experiência e lutas que ele carregava dentro de si. Este bairro não é um playground para suas besteiras. Você respeita, você respeita. Caso contrário. A ameaça, simples e clara, pairava no ar, mas não precisava de palavras adicionais para ser compreendida. Ela tinha o peso da honra, da integridade dos homens que enfrentaram a guerra, que dela voltaram e souberam preservar a sua dignidade, qualquer que fosse a sua forma. Os motociclistas, de cabeça baixa, nem sequer tentaram protestar. Os seus rostos, inicialmente arrogantes e desafiadores, congelaram sob a pressão invisível mas indiscutível da autoridade dos veteranos. Estes homens, com olhares afiados como aço, encarnavam mais do que apenas poder físico. Eram o peso da história, de anos de luta e sacrifício. A aura que emanava deles era intocável. Eram, para estes jovens motociclistas, um lembrete silencioso mas poderoso de que havia códigos que não podiam ser transgredidos, leis acima de todas as outras.
E essas leis foram escritas na memória de cada ruga, em cada medalha pendurada no peito desses homens. Os motociclistas, incapazes de desafiar a sombra de sua autoridade, ligaram os motores, mas desta vez foi um ruído quase tímido, como se entendessem que seus motores nada mais eram do que um ruído de fundo, insignificante diante da cena que acabava de se desenrolar diante de seus olhos. Afastaram-se sem dizer uma palavra, sem olhar, levando consigo não o orgulho, mas uma humildade inesperada. Jean-Claude, ali nas sombras, observou esta cena com uma nova intensidade. Ele sentiu um calor em seu coração que não sentia há muito tempo. Não foi a violência que fez os motociclistas irem embora, não foi a força bruta que os obrigou a obedecer, mas algo mais sutil, mais profundo, o respeito e a solidariedade. Esta solidariedade, que ele pensava ter desaparecido ao longo dos anos, estava ali, nesta rua, encarnada por estes homens que, embora um pouco mais velhos, não se deixaram abater pelo peso dos anos. Eles demonstraram a Jean-Claude que ainda existiam armas mais poderosas que a violência: dignidade, honra e unidade. Paulo aproximou-se dele, com um leve sorriso nos olhos, um sorriso cheio de amor fraternal forjado nas trincheiras. Está melhor agora? Ele perguntou, seu olhar gentil como de um velho amigo que finalmente encontrou as palavras certas para aliviar uma dor profunda. Jean-Claude, um pouco mais emocionado do que gostaria, assentiu lentamente, um sorriso discreto aparecendo em seus lábios. Sim, velho. Obrigado. O reconhecimento em seus olhos era sincero, profundo, como de um homem que encontra luz depois de anos de escuridão. Você me mostrou que, mesmo quando pensa que está sozinho, sempre há uma maneira de fazer sua voz ser ouvida. A noite daquela noite parecia diferente. O barulho dos motores havia diminuído, substituído por um silêncio quase solene, o da paz recém-encontrada. Jean-Claude, deitado em sua velha poltrona, sentiu o peso das últimas semanas se dissipar, como se o peso da solidão e da resignação tivesse desaparecido com o barulho das motocicletas. Deixou-se adormecer, um sono tranquilo e reparador, como se finalmente tivesse encontrado uma forma de resiliência nesta batalha diária que, no fundo, nunca deixou de lhe lembrar batalhas muito maiores. Jean-Claude sabia que a guerra não acabou. A vida lhe ensinou que os desafios nunca eram resolvidos de forma tão simples. Mas pela primeira vez em muito tempo ele sentiu que não estava sozinho. Não foi a idade ou a fragilidade que o definiu, mas a força que extraiu dos laços forjados com seus camaradas de outrora, aqueles que, mesmo no crepúsculo da vida, estavam prontos para lutar por aquilo que valia a pena defender. Naquela noite, ele percebeu que às vezes bastava um simples telefonema para reacender a esperança, um gesto sincero de amizade. E no brilho suave da noite, Jean-Claude sabia que, apesar de tudo que havia perdido, ainda tinha algo inestimável: o respeito daqueles que compartilharam momentos de glória, mas também de sofrimento. Ele havia encontrado o que mais importava: a honra, a solidariedade e a certeza de que não estava sozinho.